Ok, ladies and gentlemen, vocês sabem, melhor de 3 da BRL a Takedown contra a DreamHack. Nós fizemos o jogo passado, primeiro jogo no caso, vamos analisar o segundo, e eu acho que é uma BD3 completa, se não me engano. Pelo o que o pessoal tinha falado na live, e eu vou fazer aqui a análise agora. Agora temos a Lala, mid lane titular neste momento de volta. E temos também de volta o atirador titular, Akashi. Olha, então tá. Pelo que a gente já sabe, jogatina passada, a DreamHack acabou jogando e jogou muito bem. Fizeram lá o feijão com arroz, como costumam dizer, é tranquilo. E a única situação foi. Deixa eu colocar isso aqui por enquanto. A única situação foi que eles estavam jogando com dois aleatórios, né? Tava, acho que se não me engano, com neutro. Deixa eu só ver aqui. Confirmar. No caso, eles estavam jogando com o neutro e eles estavam sem o mid lane, né? Por assim dizer. E como o Vaguin estava ocupando a posição da caixa, agora tudo volta ao normal. Acho que agora a Lala volta Não, não quero spoiler, não quero spoiler. Tô falando aqui, não queria spoiler, agora foi spoiler. Que legal. Ô, delícia. Tá bom. E agora volta tudo ao normal. A gente acha que vai ter a Lala mid. Lala mid e vai ter de volta. Ah não, o neutro vai continuar ainda, no caso na jungle, e agora o Akashi voltou como carry. Então, não vamos ter o Jump como AD. Ok, menos mal. Deixa eu ver aqui, colocar baixinho. Não vou ficar louco da cabeça. Ok. Bom, prioridade, o que aconteceu no jogo passado foi praticamente uma surpresa, né, de diversas formas. Tivemos Harriet na jungle, que trouxe o neutro. Tivemos um Jump como... Como que ele tava de Clint? Se não me engano? Ou eu tô louco da cabeça? Deixa eu ver se eu lembro o que ele pegou. Será que consigo ver por aqui? Não consigo. Eu sou bobo. Enfim, joga o que joga. Não foi tão bem, acabou sofrendo contra, inicialmente, a Beatrix, né? Acabou sofrendo os abates, depois ele acabou voltando mid-late game para um jogo muito superior. Belo time que a gente sabe da Takedown, aparentemente não mudou ninguém. Temos aí DD, Notley, Pressus Rude, o Ikeu e o Tabaté. Ok. Tá. Primeira sessão de Pix e Bans. O que acontece? DreamHack já está ciente sobre o atual coisa mais chata do momento, que é, no caso, vamos usar o rosinha para DreamHack, que é o Faramis. Faramis a gente viu no jogo passado como atualmente foi um bagulho, tipo, muito surreal. Ele simplesmente consegue dar seta dive pro seu time, ele consegue sobreviver aliados. Não é muito sobre a questão da mobilidade dele, mas sim sobre a questão da ultimate em si. Agora que ele leva a ultimate para lugares junto com ele, e que a barra de vida dos alvos, entre aspas, que eu digo, tipo, a nova vida, né? E se acabar o efeito, ele volta com a vida que ele estava antes, ou então se ele morrer, ele volta com uma porcentagem de vida. Isso é muita coisa. E pro momento atual, o Faramis acaba sendo chato desse nível. Então o banimento em cima dele, tipo, é muito óbvio que aconteça, ainda mais em situações de competitivo, mas ainda em solo kill eu vi o pessoal muito, tipo, muito frequente, né, na ranqueada, baniram demais, oh meu Deus, metaban, e depois, tipo, só esqueceram dele, e, tipo, ninguém também pica. Fora isso, Natália com a situação dos resets, ela garante muito early game, ela garante mais o early game do que a própria Selena, por isso que ela acabou sendo trocada. Por mais que a Selena tenha um dano mágico, a Natália também é muito forte quanto a isso. E também, ultimamente, os itens de resistência mágica na época, pelo menos que a Natália começou a surgir de fato, não estavam tão propícios e tão fortes. Então todo mundo fazia uma Athena e todo mundo, entre aspas, counterava uma Selena no começo do jogo. Então agora a Natália tá muito mais impactante. Esmeralda, de certa forma, é a única coisa que bate de frente com, de repente, o Black, né? Pelo menos pra deixar algo de igual a igual, mas não necessariamente significa que vai surpreender alguma coisa. Bom, normalmente banimentos em cima do Julian. Julian que não foi bom da takedown. A gente teve uma clara demonstração de por que o Julian toma. Tipo assim, até o level 3 ele não faz nada, e a partir do level 3 ele começa a fazer alguma coisa, só que se ele começar atrás, ele já não faz nada no jogo. Lembrando que ele foi nerfado, tipo, demais. Já tiraram muito dano base dele, então tudo que ele teria que correr 2 ou 3 vezes mais rápido para conseguir repor o que foi tirado dele desde sempre, né? Fora as outras coisas. Xavier, a gente nem precisa falar, né? Praticamente a Monton falou, vamos buffar ele um pouco, porque ele já estava muito quebrado, né? Como eles falam, que o early mid game dele é ridículo, é medíocre na realidade. Agora a gente vê que ele tá aí num mid
game ok e um late game absurdo de qualquer jeito. Eles acabaram dando um buff e depois eles nerfaram só o early game dele, o que tipo, não impede tanto porque o jogo escala e tipo, escala rápido demais. Valentina, a gente sempre falou na MPL, não cansa de falar até mesmo no Latam, que é o de sempre. Quando você deixa uma Valentina open, alguém pega, você tem que situacionalmente criar uma composição anti-Valentina. Não necessariamente precisa ser isso, você pode simplesmente fazer o que você quiser, né? Mas aí vai de escolha por zona de conforto. Então Valentina tá aí banida. Vamos ver o que o pessoal vai querer escolher nesse exato momento. Nem 15 dias atrás que ela teve que me pedir uma paradinha a respeito da Primeira escolha do Vaguin. como jogadora, como Ah, trocou na realidade. Antes, não, o Az e o Vaguin estão no mesmo. What the... né? A gente vê meninas aí no competitivo porque tem Por isso que eu tô achando errado que o Jump não tá. Mas a Akashi vai pegar o One, ok. da hora. Tá, o One, grande atirador no meta, muito simples. Depois que fizeram com que ela tenha apenas 3 stacks pra poder aí usar a sua Bestatang, as coisas ficaram muito mais fáceis. O pessoal começou a distribuir mais a build, né? Tem mais noção da build dela sem a bota, então ela acaba sendo um alvo muito chato inicialmente. Ela tem o próprio Purificar, por assim dizer, né? Ela tem a segunda skill que tira qualquer CC. O inspirar pra ela é muito forte, porque praticamente ela precisa disso pra ganhar mais mobilidade ainda logo no começo do jogo, que é bom. A TKD fez uma ótima volta. Ok, a gente sabe que Thanos e Beatrix são aí dois praticamente metapicks, como vocês gostam de falar. Eu não sou muito fã de chegar e falar esse tipo de coisa. Mas a aleatoriedade que eu digo pra vocês aqui, a Beatrix tem a sua flexibilidade, contra o One meio que vai sendo predict pra ela acertar as coisas dela, ou então ela simplesmente usa Nibiru e Wesker pra tentar um bust, praticamente. Mas não sabemos ainda se vai ser o melhor que pode acontecer. Aparentemente o Vaguin que vai na rota da XP. É? Porque, né, a gente não tá sem, estamos sem o Black também. Tá uma loucura. O DMX tá tentando cada coisa aleatória, velho. Aí então a gente já vai vendo agora aí já os piques de Gosto. da DMX com o Yuzong. Cadita duas situações, né? Ou ela pode fazer mid, ou ela pode fazer roaming. A gente viu ainda até mesmo o Vaguin utilizar ela na MPL. Trazendo um mid lane diferenciado aí pra composição. Vamos ver. O que tem, o que tem, o que tem, o que tem? Ok, vamos finalizar o... Até aqui vai ser pelo jeito uma partida bem. Retiraram o Wilson Shin, do Chaninho. Bunny, ok. Latam não tem mais do que no Brasil a gente tinha. Ok. Tá. Segunda sessão de banimentos, o que aconteceu? A DreamHack já tinha trazido inicialmente o Gold Lane, que é o One, o XP, que é o Yuzong, por mais que ele também faça roaming, mas é coisa do Luna, e o Akai na jungle. Já tá mostrando que o neutro que picou. Porém, o Akai traz uma flexibilidade. Ele não só faz a jungle, como também ele pode fazer o roaming. Então isso deixa ele como 2 flex, entre aspas. Ele pode fazer outras lanes também, mas vou deixar de forma competitiva que ele pode fazer só isso. Do outro lado, nós tivemos banimentos em cima de Cecilion e da Fanny, o que traz aí a diversidade, tipo assim, eles baniram mid lane e jungle. Eles pensam, certo, na realidade, a takedown no caso, que a DMX pode ainda dar a flexibilidade do Akai para trazer ele como roaming e pegar um jungle a mais, né? Ainda mais porque o combo de Fanny e Akai deve ser muito divertido, porque um encosta na parede e a Fanny buga na parede para ficar lá macetando os caras. Então, facilitando a vida para ela, né? Controle de grupo para ela poder brilhar. Por outro lado, vamos lá. Takedown fez o quê? Já garantiu uma escolha flex também. Tanto que o mid barra roaming deles é uma Kadita, então ela pode fazer 2 flex. A Beatrix já sabemos que vai na Gold, que é para combater diretamente a One. E o Thamus para combater diretamente o Yuzong, que também foi mostrado. Obviamente que foi resposta no caso da DreamHack sobre o Thamus deles. Inicialmente, qual foi a preocupação principal? Foi mid e o jungle pela parte da takedown. Enquanto isso, o jungle foi completamente deny aqui pela parte da DreamHack. Por que eles baniram o Yusung Shin? Parem pra pensar. Inicialmente, quando você pega um tanque na jungle, geralmente ele tem um único papel simples. O Akai funciona como tanque barra guerreiro, por assim dizer. Ainda mais o novo Akai. Mas ainda assim, ele decai muito a partir do mid late game, entre aspas, comparado a alguém que escala, como no caso funciona o Yusung Shin. O Yusung Shin praticamente é um hypercarry.
Ele comba muito bem, ele sempre dá visão, ele tá, tipo, tem todos os efeitos positivos dele, mais o poder de mid e late game que todo carry tem. Então o time do adversário funcionaria basicamente com dois tipos de needs diferentes. Ainda mais porque eles já trabalharam com a Beatrix, e aí trazer mais um hyper carry como isso um Shin ficaria complicado. Ainda mais se eles trouxessem alguém aí pra pelo menos parar um pouco do avanço do pessoal. Obviamente que no meta atual, as únicas pessoas que param um Akai seria ou o Kaja ou o Franco. Porém, o Franco tinha até sido observado, na realidade, o Neutro estava mostrando, ou o As, não sei. Acho que o As estava mostrando o Franco, mas isso não aconteceu. Então, tudo isso veio à tona. Vamos ver como vai ser a sessão de Pix. Mostre-me o que tem. Vamos, queridão. Ok, Baxia. Estes. Olha, que legal, trouxeram uma Vexana. Eu tava afim de ver uma Vexana, na real. Rafaela, ok. Vamos terminar essa sessão aqui. Oh, sério? Não, vai trocar. Tá demorando muito já. Tá de sacanagem. Ou não. É isso mesmo? Ih, rapaz. Tá bom. Gostei, gostei, gostei. Oh, qual foi? Qual foi? Não terminei. Fazer a análise. Um pique diferenciado, aí sim. Tá bom, vamos lá. As últimas voltas de picks foram aqui pelo lado da DMX em Rafaela e Vexana. E os dois últimos... Oh, deixa eu trocar aqui o... E os dois últimos foram em Florin e Baxia. Pelas composições, o que temos aqui? A Florin, diferente da Rafaela, tem dois kits diferentes. A Florin, de certa forma, consegue causar muita cura, a mais ainda do que a própria Rafaela, porém a Rafaela não tem um problema inicial. Qual o problema da Florin? A Florin, se ela joga a primeira skill no alvo e ela não. E tipo, o alvo morrer antes da skill acertar, a própria skill da Florin é cancelada e a cura não existe. É como se ela tivesse jogado. É como se ela tivesse errado a skill. Esse é um dos principais problemas da Florin. 2. A Florin ela precisa escalar. Como todo suporte fadinha, quanto mais chegamos no mid late game, mais itens ele possui, mais potencial e força ele acaba criando, não só de proteção ao seu time, mas também aí sobre seus recursos. A Florin, de certa forma, tem um potencial a mais, porque se chama os stacks dela, que são o DEW, o DW dela, que é o bichinho que ela fica do lado lá, a raposinha. Nesse caso e nessa função, ela tem muito potencial quando ela chega nesse nível, porque ela tem os controles de grupo muito fortes. Né? Seriam controles de grupos necessários para conseguir ali de trivela para uma Vexana que está moscando, ou então até mesmo a Caixa num Predict. A gente sabe tudo isso, mais ou menos, o que ela pode fazer. Do outro lado, a Rafaela tem um kit completamente diferente. Logo nos levels iniciais, a Florin tem cura e controle de grupo. Já a Rafaela, ela só tem um controle de grupo fraco, como é a lentidão, e uma cura que, de certa forma, acelera e o move speed do pessoal, o que funciona muito bem para hard engage. Deixa eu até escrever aqui para vocês. Aqui se chama HE, Hard Engage. Não é meu nome, é HE. Funciona muito bem com Hard Engage. Ainda mais porque o time da DreamHack vai pra frente muito fácil. Porque eles têm a Kai, que também funciona como desengage, o Yuzong, que vai usar o dragão e simplesmente ir reto, e o Akashi, que pode fazer duas coisas. O Akashi pode fazer o Fight Back. Deixa eu colocar FB aqui, vai. Não é First Blood, é Fight Back. Ele pode fazer Fight Back, que é uma coisa muito interessante dela, já que ele consegue ter mobilidade para ir para lá e para cá e resetar na ultimate, então ele luta bem, tipo, na resposta dos adversários. E ele acaba trabalhando muito bem sobre a autonomia de ser um carry. Por quê? Porque se você deixar uma mão sozinha e ele souber clicar, ele sabe fazer muita coisa, ele consegue simplesmente, tipo, pular 2 a 3 jogadores se o cara for bom. O que é um exemplo do Akashi, porque o Akashi é um bom jogador. O que mais nós temos de resposta sobre a takedown? Takedown trouxe o Baxia. O Baxia, inicialmente, ele é um ótimo jungler atual e é bom para ele se acostumar contra o Akai. O Akai, inicialmente, ele tem muito potencial de clear, entre aspas, porque a passiva dele ajuda muito ele a, no caso, causar dano nos monstros da selva e ele continuar o jogo bem. Baxia, por outro lado, tem uma questão de reset, que quando ele consegue aí acertar a skill, se eu não me engano, ou abater uma unidade, depois eu tenho que dar uma olhada melhor sobre isso, ele consegue resetar sua habilidade, então o tempo de recarga dela fica muito rápido. Então ele fica castando toda hora, então isso ajuda no clear wave dele na selva. Fora os 600 de vida que ele tem a menos, escalando no jogo, para fazer ele perder um pouco de pressão, já que ele tem muita pressão de mapa, né, caso ele fique forte. Ele acabou ficando um pouquinho para trás em questão de tanque, mas ele ainda continua sendo muito forte sobre isso. A composição do time da Takedown tem um ótimo split, mais uma vez dizendo.
só pela parte do Thanos. Opa, deixa eu colocar em amarelo. Só pela parte do Thanos. Ele consegue fazer isso muito bem, ainda mais com o proxy que ele faz, então a pressão dele é muito boa. Contra o Vaguinho tem que tem que tomar muito cuidado, porque inicialmente ele tá de petrificar enquanto o Thanos tá de vingança. Então, não necessariamente a ideia, mas justifica-se que no começo de jogo, até o final, o Thanos tem prioridade em sobreviver e tancar mais pro seu time do que o próprio Yuzong. Que lá ele acaba decaindo porque o pessoal vai fazer corta-cura. Eles têm flexibilidade com Beatrix pra fazer teamfight, eles têm flexibilidade com ela pra fazer split também, qualquer coisa. Guardar muito disso. Eles têm pick-off com Kadita, o que é muito interessante, muito importante, tá? Porque ela tem um controle de grupo muito forte, lembrando, eles têm Florin também. Então Florin e Kadita faz pick-off. Deixa eu ver, pick-off. Eles têm pick-off. É uma situação muito interessante também, que é tipo assim, pick-off geralmente é pegar alguém fora de posição. A situação atual é simples. De repente, a Vexana quer sair do meio e vai gankar o bot. Só que tem uma Florin espelando ela na moita e a Kadita tá sumida no mapa. De repente vem uma bolinha da Florin, ganha um controle de grupo, depois vem a maré, todo o combo da Kadita, e aí a Vexana some e é isso que acontece. Mesma coisa pode acontecer com qualquer um, porque essa é a forte da composição deles. E se ainda não der certo, o terceiro player que pode acompanhar o pick-off é pelo alcance que tem a Beatrix, que né, pode dar uma snipada, pode dar uma ult de Wesker ou burst total. Burst é o que não falta, de certa forma, para a equipe... Eu não sei escrever aqui. Burst... Nossa, isso aqui é cilindro. Burst é o que não falta para a equipe da Takedown nesse exato momento. O que é muito bom, mas lembra que eu falei, o fight back da equipe da DMX tá muito bom porque eles têm uma caixa. Se no caso a Takedown for pra frente, não conseguir eliminações completas, ou então errar suas formas de engage, etc., o fight back, a luta depois do erro da Takedown é muito mais forte pelo time da DreamHack. Lembrando que eles têm capacidade tanto de acelerar um engage ou acelerar até mesmo seu time para fugir de um engage por conta da Rafaela. E outra coisa, o Pro não só serve de iniciador, o morto-vivo da Vexana, mas também serve como fightback também da mesma forma. Já que ela pode simplesmente tentar fugir e o Golem fica caetando lá os adversários enquanto ela tenta dar um controle de grupo. Praticamente é isso, dentre os times. Dentre as composições, óbvio eu não vou de favoritismo, mas eu gostaria muito de ver inicialmente uma Vexana trabalhar no competitivo, acho que eu vou ter essa primeira experiência, né? E depois, Florinha, acho que eu já tenho minhas dúvidas sobre o que ela apronta, mas vamos ver se realmente for focado. Mais uma coisa a se falar sobre Florin. Quando você seta objetivos inicialmente com uma Florinha no seu time, você pode fazer sossegado qualquer tipo de objetivo com ela. Se seu time estiver todo próximo da tartaruga, ela só fica spamando cura na tartaruga e todo mundo é curado no seu time. Isso é muito forte. Da mesma forma num Lorde. Tanto que o pessoal, tipo assim, 3, 4 primeiros da Florin conseguem curar o seu time inteiro se todo mundo estiver perto do Lorde ou fazendo até mesmo o Lorde. Então é muito forte quanto a isso. E a ultimate dela também, lembrando, é em área. Então muita coisa pode acontecer. Ok? Vamos ver. Eita, até foi com skin, hein? Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Não, acho que foi por enquanto ok. Vamos ver se vai ter mais coisa dentro do jogo. Não quero ver vocês. Por mais que sejam lindos. Vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui, isso aqui. Tamo lá. Bom, inicialmente na primeira partida, eu falei pra vocês como era a insegurança de ser um mid laner, ainda mais um mid laner corpo a corpo, como o Akashi tinha feito o Aldous. Agora o que a gente pode comentar é sobre pressão. A gente já pode falar agora, na realidade, sobre o que é pressão. Parem, olha só, reparem. Qual é a ideia dessa composição? Simplesmente, temos uma Vexana que já tem um dano alto muito bom, né? E eles já literalmente aniquilaram a wave adversária e colocaram uma Kadita pra ficar debaixo da torre. A Kadita até que tem uma resposta boa sobre push de wave, porém no level 1 as coisas mudam um pouco mais. Por quê? Porque a DreamHack tem uma Rafaela, que simplesmente puxa a wave de forma muito tranquila e ajuda muito, no caso da Vexana, quanto a isso. E a Florin, que não tem habilidade para dar clear wave, então ela não consegue de nenhuma forma possível tentar auxiliar a Kadita nesse exato momento. Então a pressão vai ser da DMX, porque é natural essa pressão e o time da Takedown tem que aceitar que essa pressão existe. Tanto que eles puxam a wave, já vão ali ficar de olho mais ou menos no buff, só que Baxia, como a gente já falou, ele tem um clear wave muito rápido. De outra forma, a gente também vê que lá em cima
tem uma jungle que é... Como é que é? Vertical ou horizontal? Pera. Horizonte, né? Horizontal, no caso. Porque a gente já vê que o Akai começa na jungle adversária e depois ele vai partir pra jungle dele pra fazer o outro buff. Isso faz com que ele seja muito mais tranquilo a ponto disso. Provavelmente ele deve ainda pegar usa gotinha. E a gente vê que a rotação também serve lá pra região superior, porque já tem 3 caras lá. Já tem 3 pessoas do time da DreamHack de olho do Rude. E o Rude, lembrando, na partida passada ficou muito forte. Vamos ver se nessa aí vai criar alguma coisa. Start uma teamfight. Nossa, flechou errado o As. Pensei que ele ia continuar o dive, na real. Ui. O que tá acontecendo? Amigão? Tá. Vamos lá. ML é um jogo muito rápido. Tanto que foi um gank foi 2 pessoas ali. A rotação que teve no meio, acredito que não teve Mia, porque já tava tendo uma luta no Rio, e a pressão toda da takedown tá pela parte meio e inferior, né, ainda mais porque até o Tamo subiu pra ver se conseguia uma luta, fez com que a rota superior / Gold Lane ficasse exposta. A Kadita fez eu esqueço o nome dessa coisa aqui. Qual é o nome? Vexana, isso. A Vexana, no caso, fez um ótimo trabalho, conseguiu provavelmente aplicar um controle de grupo muito rápido, e aí o Akashi terminou num combo, só que não deu um combo tão certo. A gente percebe que ele não conseguiu acertar as costas do Rude. Então não teve aquele controle de grupo a mais da One que a gente conhece. Qual é a coisa juvenil que aconteceu aqui? A partir do momento que você escapa com vida de um gank, ou então escapa com vida de alguma coisa da sua vida, e você sabe que seu adversário ainda pode estar por perto, você não dá recal nessa moita. Você não dá recal na moita, você não dá recal na torre, você não dá recal aqui nessa moita, nem nessa moita ou qualquer outra parte. Você precisa voltar, ou andando pra base, que é a melhor situação, porque você não sabe qual é o ponto dos seus adversários. Tanto que você percebe que tem 4 jogadores na rota no meio. Só na questão do minimapa. Quando existem 4 jogadores seus na rota do meio, significa que nenhuma outra lane está segura, porque eles não têm visão parcial sobre o que está acontecendo. Então, da mesma forma que a Rafaela que saiu viva, eles não têm mais visão da Rafaela, não sabem onde ela tá. Eles não sabem onde estão a Akai até agora, porque o Akai tá roubando a jungle do adversário e nem ela tem situação disso. Ela podia ter tomado. Tipo, tudo bem, ela podia ter andado de volta pra base e tomado do Akai, mas aí seria o quê? Um plano da DMX que deu muito bom, diferente dessa call da Takedown até o momento. Bem juvenil. E eu acho que ele cancelou. É. Ainda assim, mas o Besourinho ficou pra TKD. Detalhe, o Baxi ainda não sabe que... Acho que ele, na realidade, sabe que foi roubado, porque o Akai apareceu na frente dele. Tabaté. Tabaté vai tomar muito dano aqui à toa, na real. Não. A Caixa só ignorou. São 3 agora. Agora a vingança na Caixa. Ele tem Inspirar, velho. É muito fácil gankar uma 1-1 nesse exato momento. Boa visão. Inicialmente, quando você tem uma 1-1 com Inspirar, e ela já gastou uma Inspirar numa luta recente, porque a gente viu, né, que aconteceu com a Beatrix no começo do jogo, praticamente ela fica um alvo exposto. O que seria esse alvo exposto? Significa que a 1-1, necessariamente, até ela fechar uma foice da corrosão, ela não tem mobilidade, então ela depende muito de auto-ataque. E se não tiver algo próximo para dar auto-ataque, mesmo com a foice, né, ela acaba perdendo muito... É foice da corrosão? Não tô louco, né? O de Move Speed. Eu não tô falando besteira, hein? Ou tô, não sei. Faz tempo que eu não vejo. Mas a ideia principal é, quando ela fecha esse item de velocidade de auto-ataque, com efeito de contato, que faz ela ganhar Move Speed, aí sim ela fica muito chata de você conseguir querer buscar ela. Mas nesses momentos iniciais, a Takedown fez uma ótima leitura e sim, é muito tranquilo de você ficar amassando esse moleque 5.000 vezes na lane pro ele ficar avançado. Simples. E aí é só fazer isso várias vezes, obviamente. Já temos uma vantagem, pelo menos 1.1, temos uma diferença de mais de gold pra Takedown do que pra DMX. E agora eles vão ficar provavelmente com essa Gold Energy aqui. Faltando 30 segundos ainda, e lembrando, o Baxia tem muita mobilidade, ele vai chegar na Turtle Safe. Ok? Vamos ver. A resposta da DMX foi aceitar na realidade, enquanto isso ainda continua fazendo 3 buffs o Akai. O Akai inicialmente estava muito forte por conta disso. Vamos ver. Vai tentar roubar o lagarto. Provavelmente o Akai já tá level 4, não tá? Tá. Enquanto o Baxi ainda tá tentando pegar o level 4. Por mais que ele tenha pegado ainda o caranguejinho,
Tô tentando entender o que tá acontecendo aqui, peraí. Tá invadindo selva, tá botando na cara para o confronto. Tem que tomar cuidado, é claro, pra não deixar o An brilhar. Viram pra DD cima, errou. fecharam ele, olha o que o Tem uma mamã que estacou, mas não tem ult. passa por ali buscando a É. eliminação. Deve pegar uma, pegar mais uma, bate a Beatrix. Adlo e Max dá bobeira e o time vai ter que dar o cobra com muita Vaguinho tem ultimate, Vaguinho vai fazer besteira, quer ver? tentou fazer a frontline. A La La Land tá distante, tentando poder ali dar um follow-up. Não, nice. Lala apareceu. Da torre tancou tudo que pode por ali, Vaguinho. Ele Nossa. um double kill, devolve muito mesmo. Max 50 certo, é garantida pelo Neutro. Lá embaixo. Tá bom, vamos voltar a essa teamfight inicialmente. Já tinha tudo pra dar errado inicialmente quando ele começou a fazer o lagarto. Não necessariamente. Por que que acontece? A partir do momento que você tem a cal junto com o seu XP, que não devia estar ali, mas tudo bem. Eles limparam a rota do meio, significa que tem alguém aí sumido no mapa, ok? E a partir do momento que você também não vê um Yuzong na rota, ou muito menos você sabe onde está o Akai. Então isso aqui, esse chamado Invade, por mais que eles talvez teriam a noção de que o Akai estaria fazendo a parte de baixo, isso aqui já é muita coisa. Por quê? Porque existe uma torre, existe uma T1 aqui na rota do Gold, na rota superior, porque a lane está espelhada pra gente. Isso faz com que muitas das jogadas que vocês pensem em fazer sejam um pouco difíceis. Por quê? Porque na hora de você querer sair, se alguma coisa dá errada, você tem uma opção. Que no caso seria, vou desenhar de amarelo, essa daqui. Que é essa daqui, você vai por cima, vai pela direitinha aqui por cima ou pela direita por baixo. Né? E tentar vir por aqui também já é mais perda de tempo também, mas pode acontecer. Mas ainda assim, nessa situação em que esses dois acabaram se enrolando aqui, muita coisa podia ter dado errado, porque necessariamente vocês não sabiam da visão dos seus adversários. Né? Vocês estavam muito confiantes em algo aqui que não deveria acontecer. Então o que acontece? Praticamente o As, ele tem a visão. Lembra que o Akashi tinha sido morto, mas o tempo do jogo já tinha ressuscitado ele faz tempo, então ele estaria com essa pressão de jogo. São 3 jogadores contra 2, mas o DD teve uma ótima visão, enquanto o Rude estava batendo lá para pegar o Gold Energy, o que dá muito mais vantagem para ele, obviamente. Só que acaba tendo uma luta generalizada no 3 contra 3. Ele já devia ter saído daqui faz tempo para auxiliar o jogo, ainda mais porque não necessariamente ele precisa ficar 24/7 focando em ganhar Gold, quando você pode ganhar espaço junto com o seu time para depois você fazer o Gold, o que é muito mais seguro. Então, a teamfight meio que estoura, a Vexana dá um ótimo controle de grupo, mas aí já tem aí, começa a ter uma coisa mais complicada, porque ficam 3 contra 3. O pessoal meio que foca o Notley, que é o alvo mais prioritário até o momento, mas lembrando, a gente vê aqui uma questão completamente diferente sobre levels no jogo. A gente vê que o DD tá level 3, o Tabaté tá level 3 e o Notley tá level 4. Enquanto o Akashi, que tinha acabado de sofrer um abate, tava level 2, nem chegou ao 3 ainda. O As tava level 2, roaming, né? Diferente do Tabaté que já tava 3. E o Lala que nem o level 4 pegou ainda. A takedown nesse momento do jogo já tinha vantagem de ultimate e ela já estava sendo gasta nesse exato momento, tá? Enquanto o pessoal tava indo pra cima de um Baxia ultado. Era só eles terem recuado o Hot nesse momento. E coisas poderiam ter dado errado ainda pra takedown se não tivesse aí essa call do time de ficar junto. Porque se só fosse o Baxia ali, obviamente ele podia ter tomado muito mais coisa, muito mais pressão. Vamos continuar. DD erra a primeira skill, isso aqui é muito preocupante. Ele não pode errar essa skill, é a principal skill dele, na realidade. De formas de engage, por assim dizer, ou então de pelo menos sair. Então ele já tem que ficar um tempo de posicionamento na teamfight até que a skill volte. De outra forma, o Akashi acabou sendo isolado, porque, lembrando, tem um Rude aqui que pode fazer isso nele, então ele já não tem saída, ele não pode nem ir pra cima. Se ele tentar ir pra baixo, o Notley ainda pode pegar ele. E tem o Taubaté ainda que tá como uma Florin, mas Florin às vezes também causa dano, né? Fora o controle de grupo que ela acabou errando, porque é normal. Como funciona o controle de grupo da Florin? Ela primeiro precisa acertar o alvo, ela causa dano, e depois meio que a bolha dela cai e se abre, fazendo uma segunda explosão. Esse tem um tempo de delay até acertar o alvo, a bolha cair, abrir e causar dano. Isso faz com que esse segundo dano, com o controle de grupo, acaba não acertando diretamente no Akashi. Porque o Akashi precisa ter um tempo certo de você acertar essa habilidade quando o cara tá de 1-1. Mas, enfim, ela tá curando como pode. E a gente vê agora, como simplesmente o que aconteceu, o Rude apareceu, eles focam isso, o DD tá no zoneamento. Vocês percebem? Olha o que é interessante aqui. O DD, ele ainda, mesmo com essa luta toda generalizada que aconteceu aqui, foram aí 3 jogadores em cima do Akashi. Né? Eles já tinham eliminado o As, foram lá eliminar o Akashi.
E o DD, como ele já não tinha outras habilidades para poder auxiliar no abate desse cara aqui, que é o Akashi, ele serve como forma de zoneamento para que a Lala não atrapalhe o time dela com questão de algum tipo de controle de grupo, com CDR, etc., para que eles possam finalizar à vontade. Isso aqui já foi uma call diferente. Porém, o que acontece? Eles tinham visão de um cara chegando perto deles, que era esse maluquinho aqui. Detalhe, ele saiu do bot, da XP, que é a top lane no caso, cruzou o mapa inteiro, passou entre os minions, se eu não me engano, vou até voltar pra saber se eu não tô errado. Vamos ver. Dava pra ver o mapa, sim. Dava pra ver. Ele simplesmente saiu do posicionamento atual e tava indo direto pra essa luta que já tava muito boa pro time da Takedown. Não tinham por que eles continuarem ali. Daqui era só eles irem pra fora, né? Só que aí a segurança tocou um pouco melhor aqui pro Lala. Olha isso aqui. Houve o zoneamento. Quando o Vaguinho apareceu, a Lala começou a ter mais presença de jogo. Por mais que tenha ficado parado por um tempo, acho que caiu. Mas o Vaguinho acaba entrando, consegue acertar todos os jogadores, ele consegue estacar, então ele vai ter bastante regeneração, ele vai pra forma do Dragão Negro. Lala simplesmente aparece pra cobrar os jogadores. DD voltou a skill, conseguiu sair, só que o Rude acabou sendo pego fora de posição. Lá embaixo, a pressão que o Ikkyo podia ter feito pra conseguir fazer uma rota, ele tentou desperdiçar o tempo dele pra fazer um objetivo em comum, que era a tartaruga. É errado? Não, mas só quando você tem certeza que o jungle adversário terminou o caçar dele. Porque essa luta aqui é muito sem sentido. Porque, ele ainda, acredito eu, não tem dano suficiente pra poder parar. Não sei que tempo, na realidade, ele tentou fazer esse objetivo. Deixa eu ver, ó. Demorou. Tipo assim, ele não tinha wiki, eu não sabia mais ou menos da ideia da Turtle, que o Neutro tava fazendo, provavelmente. Ele tentou, depois que ele puxou a wave, querer fazer um roubo, só que até lá o Neutro já tinha finalizado o objetivo, então meio que isso aqui foi uma luta à toa. Isso aqui não tem mais. Ele só persiste mesmo pra ver se pelo menos tenta tirar algum objetivo. Vamos ver se ele vai tirar na realidade. Ele não, Neutro tá sem ultimate ainda, tá bom. Não sei se ele usou também o ultimate pra fazer a Turtle. Mas nesse exato momento ele conseguiu até que tirar o Neutro pra voltar pra base, mas não é uma abate ainda assim. O DD ainda não voltou pra base depois do que aconteceu, ele ainda tem aí uma vida e uma mana pela metade. Tá meia barra. Fora isso, o Yuzong volta pra lane e as coisas meio que se situam assim. Porém, agora com o Yuzong um pouco mais forte pelo poder que ele tem no jogo. E eu acho que a Lala tava com problemas de conexão, tá? Tô achando muito, porque tá muito tempo parado. O Asa ainda tá level 3, porque alguém tem medo. Natle é um Baxia. Mas, meu amigo, o que aconteceu aqui, cara? O que esse maluco tá fazendo, irmão? Não. Por favor, deixa me ver o que aconteceu. Tipo, o foco... Não sei por que o As tava com essa pressão em cima do Rude. Não tinha porquê. Tipo, ele é uma fadinha, tecnicamente. Ele só tá ali no máximo... Tipo assim, não precisa acertar poke no Rude. Saca? Tipo, não é a função dele. Ele já, no máximo é proteger o Akashi ou então ficar do lado de um jungle, que não tá acontecendo há muito tempo já. O As tá muito, tipo, longe do neutro, por mais que o neutro também não precise de um auxílio, mas ainda assim seria bom se ele andasse junto com ele pra poder pegar mais pressão de mapa. Sendo que, praticamente, como ele só fica num lado da rota, ele só tem o domínio praticamente dessa região. Ou então, às vezes, até disso, no máximo. Porque isso aqui já é, tipo, já é direito da takedown. Essa parte que ele tá aqui. Isso aqui é tudo direito da takedown, por assim dizer. E ele tava lá. Quando ele faz esse tipo de coisa, isso abre oportunidade pro time da takedown abrir o jogo. Porque como a Florin tá andando diretamente com Baxia, e a gente tem uma Kadita também que é dedicada, uma Kadita que não tá necessariamente na lane farmando, mas ela é uma Kadita que simplesmente tem aí essa pressão de mapa junto com seus aliados, já que ela também possui um pouco de mobilidade em algumas habilidades para conseguir acompanhar. Isso faz com que, ela perca ouro e XP, mas ao mesmo tempo ela acabe ganhando bastante pressão em abates, né, junto ao jogo. Lembrando que ela tem a executar. Então o Asa acaba sendo pego fora de posição, entre aspas. Né, o pessoal já estava circulando pela rota superior para isso. O Asa meio que só tentou andar reto, mas eu acho que
não deve ter suspeitado a Kadita. O neutro acabou errando o DD, por mais que ela lá também tivesse isso. E ele acabou, sei lá, persistindo no Q, mas o pessoal acho que pensa que o Baxia não é tanque no começo do jogo, cara. Por mais que ele já esteja, tipo, level 5, com 4 ou 5 assistências. Já tem, tipo, a assistência fervente, na realidade. Mas vamos ver. Lembra que eu falei sobre desengage? Que tem? Olha isso aqui. A gente vê nitidamente aqui. Essa situação que eu falei, quando é usado, geralmente, para desengage o morto-vivo da Vexana. Praticamente foi o seguinte. A call foi essa. Foram 2 jogadores em cima, né, do Thamus. A Vexana, depois de sofrer quase meia barra de dano ou mais, acabou tendo que fazer a ultimate pra poder dar controle de grupo e sair. O Vaguin, que tava tipo, querendo roubar o buff, teve que ajudar o aliado, só que eles forçaram uma vingança, tipo... Eu não sei porque o Ikkyo forçou isso, na realidade. Eu sei que também é pra causar dano e tal, mas eu acho que, tipo, tem algumas questões diferentes sobre como você recebe dano no jogo. Existem várias formas de você tomar dano no jogo. O melhor dano que você tem pra vingança é o dano por segundo, o DPS. Que necessariamente você, tipo assim, o Akashi se ele não lutasse. Tipo, ele só desse auto-ataque. Isso aqui seria ótimo pra ele usar vingança, porque aí ele teria mais dano contra o adversário. O Vaguin, de certa forma, não sei se a passiva conta como DPS pra ele. Mas o Notley com a ultimate dele, e mais, tipo, o As e a Lalaland com esses dois aqui, eles não têm tipo DPS, eles só têm tipo uma questão de burst, o que serviria pra você usar a vingança como forma de sobrevivência barra resistência, e não para usar isso como questão de dano nos seus adversários. Então foi ali um exemplo que foi usado, entre aspas, eu penso, como mau uso, mas também não sei se ele também pensou que, né, podia ter continuado, tipo, a questão de que ele podia ser boostado, que eu acho que não aconteceria, mas vai de cada jogador. Cara, o As tá muito chateado nesse exato momento, velho. Porque eu também ficaria muito triste se não desse certo as coisas que eu tô tentando fazer. Eu queria ver a build, não? Já mostrou a build nessa coisa aqui, não? Impressionante que eles não me ajudem em nada também, né? Vou ver só no final do jogo, pelo jeito. Nem vi quem ganhou. Enfim. O que eu perdi? Sério? Tá, o que aconteceu? O Vaguinho acertou um controle de grupo, conseguiu até mesmo o Zé Gotinha, provavelmente. Ele força aí em cima do Tabaté, que não tem mais uma outra situação de vida, ele não tinha avançar, né? Já tinha gastado, mas ele acaba sendo provado. Qual é a questão de você trocar abate por abate? Quando é válido e quando não é? Geralmente é válido você trocar abate por abate quando é uma questão um pouco superior, quando a pessoa que você está contra é um melhor ou superior quanto a isso, ou quando você troca algo quanto a isso para algum tipo de objetivo. Exemplo. Quando você é um XP lane e você abate uma fadinha suporte, isso não dá vantagem nenhuma pro seu time. Você acaba perdendo, entre aspas, uma frontline. Agora, no máximo que vai acontecer é ter o neutro e, glória a Deus, que vai ter o morto-vivo da Vexana. E eles vão ter aí uma questão diferente, porque eles não vão ter um suporte fadinha dedicado, que também funcionaria bem pro pick-off. Mas ele ainda tem o principal, que é um cara 5-0, que é o DD, que tá muito forte com essa Kadita. E uma linha de frente muito melhor ainda que, no caso, o Akai, que é o Baxia, porque ele é sim um tanque dedicado. Ok? Ele faz os itens de tanque porque ele precisa dos itens de tanque para realmente ser o potencial fortificado que ele é do time. Outras questões. Quando você de repente, vamos usar o Vaguin de exemplo de novo. Você é o Vaguin e você tira o jungle adversário, por mais que você seja a situação mais forte do seu time, você dá uma abertura pro seu time fazer um objetivo em questão do mapa, que seja um Lorde ou seja uma Turtle, o que é muito forte porque você vai ter um caçar que dá aí vantagem de dano verdadeiro contra o adversário que infelizmente vai estar morto, então vocês basicamente devem estar entendendo mais ou menos a ideia do raciocínio. Isso foi bom? Não, porque ele foi cobrado. Seria ótimo se ele não fosse cobrado, mas ainda assim foi muito juvenas da parte dele, tipo, simplesmente querer dar um dive numa Florin, né? Ainda mais pensando que o time dele não ia fazer nada. Vamos ver se vai ter cobrança. Ó, basicamente a mesma situação aconteceu do Ikkyo. Ele não precisou usar vingança aí porque ele não ia ser boostado necessariamente. Tentou. Nossa, vai pegar. Não? Não. Cara, legal ver a takedown que tá tipo numa pressão completamente diferente e tudo isso começou com a ideia inicial. Nossa, eu vi isso, tá?
de um gank top, que deu toda a abertura possível do jogo. Tá, o que aconteceu aqui? Já vi que tá tendo coisa lá no top. É um 2 contra 2. Análises rápidas sobre o 2 contra 2. Temos um suporte e um carry contra um tanque e um carry. Que praticamente também, o Baxa, lembrando, é roaming, também né, vai esse tipo de função. Vocês percebem que existe uma dificuldade de follow-up pelo conta do Rude. Porque por mais que ele tenha dash, o dash é uma coisa muito importante caso a luta dê errado, então ele precisa se prevenir. E outra, o Notley tem mobilidade suficiente para simplesmente andar pra frente e tentar matar o máximo de coisas possíveis, ou então tancar, ou então causar dano, enfim. Isso podia ter dado muito certo? Talvez. Isso podia ter dado muito errado? Também. Porque lembrando, o As. Tá. O As já tava sem ultimate, então por isso que eles devem ter avançado. No caso, o Rude já tinha gastado a Nibiru, a ultimate, ou então ele vai gastar agora, se não me engano. Ou então isso aqui tá tudo errado e não tem nenhuma bolinha verde aqui pra mim fora o Akashi. Quando existe um reset de ultimate do Akashi, as coisas mudam. Mas até lá, teve o foco. O Akashi ainda tenta muito. Né? Ele conseguiu os stacks. Ele conseguiu muito ter os stacks aqui. Só que ele foi surpreendido pela ultimate. Olha só. Em meio segundo o bagulho voltou. Foi a sorte dele. Que aí ele só gastou ultimate. Eu acho que ele já tinha. O Akashi já tinha contado com a troca antes que o Rude tinha gastado ultimate. E agora que voltou, ele, tipo, tomou uma surpresa. Mas ele já tinha estacado, já tinha dado tempo, mas ele quis ainda brincar mais um pouco, causar um pouco mais de dano. Por quê? Porque ele queria resetar pelo menos pra ter mais vantagem sobre o Rude. O que aconteceu? Os dois andaram juntos, tomaram aí o abate, e depois disso foi só, tipo, finalização. O As contra o Rude tem muita mobilidade, a gente já falou sobre isso. Porém, a resposta também sobre isso, que não deu certo lá na rota deles, o time faz a tartaruga sem o seu jungle. Perigo disso? O neutro podia só ter entrado e dado caçar. Porém, a Florin quem garantiu. Milagre. Ok. Bom, essa troca o Vaguinho não ganha. Não ganha nem. Se ele ainda tiver um corta-cura, mas eu não sei se ele tem um corta-cura, eu nem vi na realidade. Mas praticamente ele vai conseguir regenerar até, usar petrificar, ele vai ter que fugir. Mas ainda assim é tipo a questão de um Taubaté. Ele matou ainda, nice. É a questão do Taubaté e um Thanos batendo nele. Que, tipo, vão ganhar meio que tempo, tem dano verdadeiro e tem regeneração. Só que ele jogou muito bem, obviamente. Então ele conseguiu aí limpar pelo menos um jogador. Mas é aquilo. É mais uma vez um suporte contra. Ah, Neutro. Neutro tá trolando, né, velho? É mais uma vez um suporte contra um XP contra XP. Tá. O Neutro podia ter soltado pra. Nossa. O Neutro podia ter soltado pra tentar tirar os minions, não necessariamente tirar o pessoal lá. Por mais que ele dê controle de grupo, mas ainda assim ele quase sofreu um abate. O Akashi, por outro lado, fez muito bem, conseguiu levar a T1, abre mais ouro para sua equipe. Porém, a gente vê aqui em cima que a discrepância do ouro tá muito alta já. Temos 19 mil, quase 20, contra 15k. 15, 16, 17, 18, 19, 4.300, 400, 4k. 4k já é um item completo. E um item completo de vantagem já é muita coisa. Eu queria saber, na realidade, como foi a distribuição desse gold, né? Mas eu não tô vendo isso nesse exato momento. Houve uma inversão. Que isso? Coitado, velho. Ocorreu uma inversão rápida e o que acontece nesse exato momento? Quando você vê que tem, geralmente, um carry na sua rota, ou isso aqui vai virar uma rixa, ponto 1, ou então o DD vai fazer o papel de ir pra side pra querer parar o Akashi. Só que existem funções que cada um pode fazer dentro do jogo ou não. Exemplo, a Kadita não faz side, a Kadita não faz, tipo, split, então não é a função dela. A função dela é estar sempre junto com o seu time. Então a Lala foi, tipo, juvenil demais e não acreditou na brincadeira que tava aí na moita esperando ela. Que praticamente foi o burst que aconteceu. E lembrando, usou o executar. A T1 foi trocada, então o que a T1 de vantagem conseguiu a Akashi lá foi devolvido com uma T1 do meio. E a T1 no meio, lembrando, é a T1 mais importante do jogo, porque ela dá abertura para dois lados diferentes do jogo. O que a gente vê aqui, lembra quando eu falei lá em cima que o As estava fora de posição e ele tinha que cuidar de uma parte só de vista do jogo, mas aquela parte que ele estava tentando avançar era da takedown e ele tinha que respeitar? Então, quando você abre uma situação de torre, você ganha espaço no mapa adversário. Praticamente a takedown tem isso aqui de jogo. Agora. Tudo isso pra cá é takedown. Pô, tô fazendo besteira, né? Disso aqui pra cá é tudo takedown.
Aqui é o momento que a DreamHack tem que tomar cuidado quando eles saírem dessas 3 regiões possíveis de jogo, né? Seja pelo meio entrar pela jungle ou ir pelas rotas, porque a takedown pode estar lá esperando. Então essa é a abertura que tem. Quando você abre uma situação na rota da XP, você pega praticamente a jungle, mas é isso, sua rota, praticamente. Abre bastante espaço? Abre. Mas quando você abre a rota do meio, você já tem esse espaço. Você praticamente tem desde aqui, né? Tipo, praticamente isso. Contando que as torres estejam mais ou menos aqui, ó. Você abre um leque muito a mais, é o dobro praticamente. E você aí tem pressão sobre, chegada num buff muito mais rápido do seu adversário, pra farmar de repente as coisas deles, pra conseguir entrar na jungle adversária pra fazer um pick-off, coisa que é vantajosa pra equipe da Takedown pela composição que eles têm. Então, isso é muito bom. E eles acabaram abrindo muito bem essa parte do jogo. Parabéns, obviamente, pra Takedown quanto a isso. Vamos ver o Vaguinho? Tá, ele só pula. Vamos ver, o objetivo principal vai vir daqui a 30 segundos, é mais uma tartaruga na realidade. Deixa me ver. Eles montam bastante pressão, o Vaguinho, a gente já percebe que o Tabaté já tá destacado com a Florin. São 3 a 4 jogadores para essa T2, eles não têm potencial para limpar ela, na realidade. Não tem porquê ele fazer isso. O DD erra o engage e vai começar o fightback, tá? Tomou. Tá muito forte, velho, o Rude. Solado. Lógico que não, né? Foram contra 2, mas eu tiro um sarro. Ok, limpo. Isso vai dar abertura pro Akashi fazer a T2, só que a luta daqui pode abrir uma T2 no meio, que, lembrando, é muito mais importante. Lembre-se disso. E também que tem objetivo em questão. Tá, 1 contra 1, 2 contra 1 na realidade na questão da bate. Eles vão tentar fazer esse objetivo, o Baxia tá vivo, o Akai tinha voltado pra base, ele vai ir direto. A Lala, eu tenho certeza que a Lala tá com problema de conexão, porque tá parando muito tempo. O Neutro não conseguiu fazer o objetivo, ele tá puxando o Baxia pro seu time, o que não é legal. O Rude, olha o Rude tá brincando no jogo, pô. Nossa, uma ultimate, tirou metade da vida do Akai, do Akashi. Tá, isso aqui é perigoso, tá? Percebam junto comigo, vou colocar em câmera lenta pra ver se vocês também entendem o que aconteceu. Vira pra def. Quando o Rude comprou uma briga com o Akashi, ele tinha que terminar. Porém, ele tinha que recuar, obviamente, porque ele estava lá recarregando sua arma. Porém, ele acabou ficando exposto porque o Akashi tinha lançado a sua primeira habilidade em cima dele. O que ele teve que fazer? Tomar a habilidade. Isso fez com que o Akashi conseguisse usar o stack da sua ultimate. O que, obviamente, acontece. A partir do momento em que o Akashi consegue matar cedo o Rude, ele ainda ganha mais 1,5 segundo ou 2 segundos, acho que é 1,5 segundo de ultimate, ele foca pro alvo mais próximo, que no caso era, vocês estão vendo ali, o Notley. Só que o Notley ele acaba ficando preocupado e não sei porquê, porque ele tem Imortal, então ele pode morrer pelo seu time. E quando ele sai do alcance necessariamente do Akashi, com a sua 1-1, pela ultimate, ela foca e volta no alvo mais próximo também que aconteceu, que no caso acabou sendo o Tabaté, com a sua Florin, que já é um suporte muito fraco e fadinha, lembrando disso, eu também não sei, né, se ele fez item de tanque, porque parabéns aí a Copa Vox, brincadeira, que eu ainda não consegui ver os itens, mas depois eu vejo. Então ele acabou sofrendo dano. Mais uma vez tacado, 2-3, o Baxia causou aí a queda da teamfight, por assim dizer. Isso não foi legal, devia ser melhor, ok? Pensar pelo menos 2 vezes antes de acontecer alguma coisa assim. Ele acaba voltando e tomou. O que é mortal volta no final, ele voltou pelo seu time, o que ele devia ter feito antes que era morrer pelo seu time, né? Que seria a melhor opção. Ele acabou fazendo depois, só que depois que seu time morreu, então ele morreu junto com eles. Fora isso, a T2 vai cair, porque a pressão de 2 catapas é muito forte, fora os maguinhos, né? Obviamente. Em visão a isso, o Wikil fez uma ótima visão sobre o jogo, ele não participou da teamfight, mas ele fez o split, e em consequência disso, ele abriu mais uma T2. Isso abre mais espaço ainda de mapa para a equipe da Takedown. Deixa eu ver. O que você tá tentando fazer no Wikil? Cara, o neutro tá muito criminoso nesse jogo, cara. Sério.
Neutro não tá indo bem, velho. O Ikkyo sobreviveu, gastou o ultimate, teve o ultimate da Florin, então ele tem regeneração. O Akashi esperou até o último segundo pra ele conseguir ultar. Não conseguiu reset, mas eles mataram o alvo de qualquer jeito, forçaram uma T2. E forçaram a T2 do top pela T2 do bot. Só que eles vão perder uma torre de tier 3, talvez? Não. Não, porque vai ter limpeza da passiva. Entendam algo. A partir do momento que vocês quebram uma T2 antes dos 12 minutos de jogo, a T3 tem um buff. Esse buff em questão é essa habilidade azul em área que eu vou tentar dar o pause aqui rapidinho. Ó, isso aqui. Essa coisa aqui em questão tira tipo 85% da vida dos minions em volta. Isso é ótimo pra clear, porque geralmente quando o pessoal vem da T2 pra T3, alguns minions já vêm aí meio que mancando, né? Já vem com pouca vida. Isso aqui praticamente finaliza todos eles ao mesmo tempo. Ou então deixa, tipo, pra dar 1 ou 2 tapas à torre pra finalizar. Isso é muito forte pra não ter o snowball no começo do jogo sobre os Super Minions. Ainda mais porque a partir dos 12 minutos que tem aí um Lorde aprimorado, um Lorde do Tail, lá, como o pessoal gosta de falar. Então, isso já é uma situação que o jogo impede que você seja tão chato, né, com o seu time no começo do jogo. Isso faz com que tanto a T3 da Takedown sobreviva, mas também faz com que a T3 da DMX sobreviva. No final, vamos ver se ainda vai ter a continuação, né? Porque tem uma wave chegando dos dois lados, eu não sei se vocês vão querer continuar essa luta. Porque, vantagem. A Takedown tem vantagem de mapa porque eles já estão próximos do objetivo principal, que é o Lorde. E eles também podem fazer uma T3 aqui, ok? E desvantagem, se eles abrirem a rota da T3 aqui em cima, a Takedown acaba tendo muito espaço para chegar no objetivo principal, ok? Lembrando, esse é o objetivo principal, que está aqui embaixo. Eles acabam sofrendo pressão de rota pela parte de cima, o que demoraria pro EQ ou então pro DD para conseguir chegar no objetivo em questão para quem for limpar a rota. Faltou minions pros dois lados. Cara, o neutro nessa melhor de 3, ele não tá agradando. Acho que o Chris realmente falou certo, ele precisa de assassinos, velho. Que é a zona de conforto dele. Mas se ele estiver treinando também, ótimo. Mas ele tá fazendo muita jogada que não devia acontecer. Tipo, você pega fora de posição e etc. O As gastou o flash, ótimo. O Laguin tentou, não deu certo. O DD faz um ótimo trabalho de sup também, tá? De defesa pro seu time, o que eu gosto. O EQ tá... Apanhar de cinta é pouco, né? Tá. O que acontece agora? Lembra que eu falei dos 12 minutos? O Akashi agora tem pressão suficiente pra ir naquela T3 e bater nela pra conseguir o objetivo principal. 2. Eles tentaram uma luta aqui embaixo, deu muito certo, eles mataram o Vaguinho. Porém, o Rude acabou perdendo muita pressão sobre isso. O ideal agora seria, apenas o Rude voltar pra base. E tentarem, pelo menos o resto do time, tentar contestar um pouco dessa situação de jogo. Porque eles podem tentar querer fazer o objetivo. Óbvio que em 3, óbvio, mas também não é a melhor das opções. Nossa, vou tomar ult na hora, viu? Cara, o Nathalie tá sozinho. A gente vê um trabalho de zoneamento muito bom do morto-vivo, mas ele acaba voltando pra bater no Nathalie. Vamos ver. Nossa, coitado, essa teamfight foi muito boa pra take. Tá, vamos mostrar pra vocês o que aconteceu nesse maravilhoso replay. Quando o cara foi solado lá na rota superior e quando teve aí esse soladinho aí, só não foi solado do Yuzong, mas a ideia foi o quê? O Vaguinho acabou morrendo, eles quiseram fazer um objetivo. Alguém startou esse objetivo e o Az já tá com pouca vida. O Neutro tá chegando pra querer contestação. Eles sabem que o Rude tá com pouca vida. Eles vão querer lutar, provavelmente porque vai ter -1 praticamente. E eles não tinham visão praticamente do Baxia que tava fazendo o buff azul. Essa investida que o Az acaba dando pra querer parar o Rude, já se apresenta o Baxia aqui em cima. Ele sabe que vai ter uma opção. E o Az não é o frontline da sua equipe. Por mais que Rafaela consiga fazer itemização de tanque, ela não é necessariamente um tanque. Então ela acaba sofrendo de outras formas, por assim dizer. O Taubaté foi muito bom na visão e ele acabou gastando ultimate. Direto. Assim que caiu a primeira habilidade da Rafaela, ele já gastou ultimate. Ele cura 2 vezes e praticamente o cara tá de vida cheia. Só tem 1/3 ali de vida.
A Vexana, por outro lado, acaba gastando uma ultimate muito tarde. O Rude acaba saindo. O Taubaté vai querer fazer a cobrança para até mesmo o objetivo principal. Porém, muito tempo é gasto e o Lorde acaba sendo ativado também nesse meio tempo. O Notley, ele como é tanque dedicado, ele consegue ficar esse tempo todo aqui parado. Só que teve um problema. O Rude voltou pra teamfight. Então ainda continuou sendo um 4 contra 3 nesse momento de jogo. Então eles já estavam em desvantagem numérica e acabaram perdendo a teamfight. Anyway. DD ali quase também tomou, né, do Lorde. Só fazer. O Akashi na realidade tem uma boa visão na realidade, né? Porque não ia ter que lutar aquilo. Então ele já chegou atrasado, então já é uma situação que ele teve uma visão boa também agora, que foi levar pelo menos a T1. Acho que ele não consegue levar a T2, acho. É. Vai estacar. Plá, 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 plá. Nice. Neutraliza, Kadita garante um triple kill sozinho praticamente. Foram duas, não sei contar, foi sim, três, tá lá. Foram duas, não sei contar, é ótimo, Cris é foda. Tá. Erro, o que a gente fala? Eu sempre falo desde o começo de todo o pick ban. Por que que a 1-1 é forte? A 1 é forte porque contra o meta atual, que praticamente pessoas vão parar e cair na sua boca, ela fica muito mais fácil de poder controlar a sua primeira habilidade para poder fazer o ponto fraco do adversário da sua passiva nas costas, que é na back. E aí fica mais fácil dela dar só 2 auto-ataque na frente para isso acontecer. Provavelmente nesse momento de jogo, ele tinha itens importantes. Eu sei que, ele já tinha a Voz do Vento, porque eu vi o efeito do item, ok. 2, eu sei que ele provavelmente deve ter a foice da corrosão, porque ele já tá com bastante mobilidade pelo mapa, pulando pra lá e pra cá. E eu não sei se de terceiro item ele acabou fazendo uma caçador de demônios. Porque ele já tá derretendo o Baxia em cada ataque, percebam. E aí, uma coisa também legal sobre o 1-1. Você pode tecnicamente escolher pra onde você vai ultar. Porque não necessariamente precisa ser no alvo, que também tá, tipo, tá linkado aí com o stack dela finalizador. Quando você consegue um stack, isso significa que a sua ultimate está liberada para você usar. E aí você escolhe um alvo. E o alvo mais próximo que ele acabou escolhendo foi, inicialmente, a Kadita, que estava aí moscando praticamente. Entrou seco nele, ele soltou, limpou ela primeiro. Depois finalizou o Baxia, que já estava perto. Já ganhou mais 3 segundos praticamente de ultimate. Focou em cima da Florin. E, tipo, a Florin foi, tipo assim, foi nem 2 segundos. Brinca disso aqui, ó. Olha o Taubaté morrendo. 1, 2, 3, 4. Tipo, deu 3k e 3 de dano. Ele só caiu morto. Subiu mais dano ainda. O Rude, por outro lado, não estava sendo focado, ele foi esperto, né? Sente o posicionamento do Rude agora. Só porque eu achei interessante. Ele só saiu. Quando ele ameaçou que ultar, o Rude sai. Ele sai do alcance da 1-1 e depois ele entra de novo. O que seria a coisa mais inteligente a ser feita, obviamente. Mas, aqui nesse momento de jogo, a DMX está aliviada, porque o Akashi acabou de liberar, tipo, a pressão que eles teriam com o Lorde não aconteceu. Então o Vaguinho vai ficar safe ali batendo nele, porque não tem pressão de jogo. No final, o Golden Crab vai ficar pro Rude, eles vão tentar fazer uma jungle, mas ainda assim, tipo, não tem pressão. Nesse exato momento de jogo, a DMX praticamente tem uma pressão de rota quase que parecida com a da equipe da Takedown. Porque o mapa deles agora, disso aqui, da Takedown, vira isso aqui para a equipe da DMX. E lembrando, eles têm uma rota muito mais importante que eles quebraram a rota do meio. Então eles já têm mais abertura ainda para poder focar nessa jungle e poder sair de coisas que podem dar errado. Então a DMX, por enquanto, em mapa tá em vantagem. Mas em ouro, a questão é que a Takedown tá muito mais forte. Vamos ver, né? O Akashi tá 9-5 no jogo. Muito bem. E eu acho que ainda teve o buff, não? Ó, vocês viram, ó, como é que tá a situação do Minion. Teve a situação dos 2 minutos que eu falei pra vocês. Tá vendo que o Minion já tá quebrado? 85% da vida praticamente. E o Minion Mago também é a mesma coisa, que acabou caindo. Teve a passiva, mas eles conseguiram aproveitar de qualquer jeito. Neutro... Cara, o que eu tenho a falar sobre o neutro, cara? Não sei, cara. Não encaixou bem esse Akai.
E eu prefiro muito mais Akai na XP, ou na jungle, do que na XP, obviamente. Mas eu não sei. Talvez eu prefira mais o Akai como roaming. Esse jogo não tá definido, não pode se dizer que a Take tá com o jogo ganho. Provavelmente ainda vamos ter surpresas aí. Tá, agora o Akashi vai começar a participar da luta. Agora vai ficar entre aspas justo. E eu acabei de perceber que o Akashi fez o Vento da Natureza, então ele consegue cancelar o auto-ataque. De auto-ataque lá, só tem o máximo o EQ, pra sua passiva, né, que a gente conhece, e o Rude se ele usar alguma outra pistolinha lá, tipo a metralhadora ou etc. Nossa, o EQ veio por trás, né, velho? Olha o flanco, olha esse flanco. Sente só o que aconteceu. Desde os primeiros segundos de jogo. Tinha uma wave muito boa lá na região superior. Isso aqui, ó. Tava even, praticamente. Elas só colidiram ali. Junto a isso, o Vaguin pensou que seu time precisaria dele, ele foi lá enquanto o Akai tava fazendo o bleed dele, tanto que ele tava nessa região. Acaba acontecendo uma inversão nesse exato momento, porque o time da Takedown sabe do posicionamento adversário aqui. Então, o que acontece? O EQ faz a pressão dele na rota superior, deixa um minion lá pra atrasar um pouco mais a vida do Vaguin, e ele começa a ir em direção aos seus adversários, que sabe que tem visão, tanto que a gente vê que Tabaté até joga a habilidade. E aí o EQ só aproveita e aparece. Nossa, não, Tabaté tá me trollando, é sério que ele gastou um ultimate tão cedo assim? Tá, isso aqui é muito errado, usar uma ultimate dessa. A gente sabe que a Florin tem ultimates que são capazes aí de causar dano. Tem a ultimate dela que causa dano, só que o principal fator dela é a cura. E ele usou a cura quando todo mundo tava vida cheia. Isso é bem errado. Não sei se também errou a habilidade, etc. Mas nesse exato momento, a ult dela seria muito mais interessante pra curar um pouco do Rude, um pouco da Kadita e o EQ. Depois que todo mundo sai, entra o Vaguin e a Akashi. Nossa, vai dar um estrago isso aqui, tá? Parece que caiu, demorou ali pra reagir o time da Takedown. Tem que tomar cuidado agora pra não perder jogadores. Eles tentam sair, mas só a Akashi fez a frontline. O time não consegue se aproximar e agora é punido. Tá, qualquer coisa a transmissão que tá travando, não sou eu não, tá? Mano, o que aconteceu aqui, cara? Eu não sei se o Akashi já tinha gastado o Vento da Natureza. Cara, o Rude só entrou e fez, tá ligado? Tipo, ele só teve confiança nisso, no dano que ele tinha. Notley fazendo a linha de frente, o neutro aparece, só dá uma barrigada. Notley tem imortal, mas tá com medo de entrar. Vamos ver se vai buscar CD. E sem o ADC, né, eles não Nossa, a Vexana errou. tentamos ali ter uma cadeia de explodir em todo mundo. Eles não vão conseguir fazer muita coisa, né? Tentamos ali ter uma cadeia de explodir em todo mundo. Olha, eles lutaram, se a DreamHack recuava, a Takedown foi buscar a luta. Lalamente pega uma eliminação importante, bem jogada pela Vexana, mas foi punido seu suporte. Perdeu o Carecão, perdeu o As, ele fica por ali eliminado enquanto o TWQ vai tentar buscar embaixo da torre. Ele tentou a eliminação, utilizou a vingança, não conseguiu, e o Zong tentando uma última defesa. O Vaguin faz um x4 por ali, aguenta a pancada e pega uma kill importante. Com isso o Lorde vai ficar em... Posso saber o que aconteceu? Perdeu o Carecão, perdeu o As, ele fica por ali eliminado. Tipo, o Ikeo não conseguiu matar a La La Land porque praticamente ela tem, né, um mago de controle, então deu o amedrontar, fear, ou como vocês queiram chamar, a confusão nele. Ele acabou ficando meio tonto da cabeça aí e não conseguiu, até mesmo givou. Só que lá atrás, ele simplesmente deixou o Vaguin bater livre. E ele tava em cima do Rude. E detalhe, ele usou o Petrificar pra continuar o dano em cima dele. E aí depois só o DPS ajudou, saca? Causa muito dano, bastante DPS, e é isso. Eu não sei se o Rude nesse momento já tem garra de raça. Mas ele focou simplesmente no DD, que também foi outro, cara. Eles só ignoraram o Zong. Já era pra Takedown ter ganhado esse jogo faz um tempo. Mas a DMX também tá muito boa sobre essa questão. Objetivo principal. Vamos ver. Necessariamente, só nessa medida de jogo aqui, não sei por que não aconteceu. Né? São 13 minutos de jogo, 13h50, já tem o Lorde do Tei. Temos ao total 1, 2, 3, 4 jogadores vivos pela equipe da DMX, enquanto tem 16 segundos para voltar o Rude, o DD e o Notley. Por que esse objetivo em questão não foi feito até agora? Sendo que só tem vivo, tipo, essa coisinha aqui que não faz nada contra o objetivo principal. Ela só morre, tipo, se entrar na teamfight.
O EQ até mesmo tinha acabado de voltar à base, que eles sabiam da vida que ele tava. Era só eles focar no objetivo. Olha, e que jogo a gente tá tendo, viu? Por que eles não foram Lorde? Ou, tipo assim, eles têm um DPS, eles têm uma caixa, eles somem com esse Lorde, saca? Tanto que o Tabaté tá tendo uma visão ótima, porque meio que era óbvio que eles viriam nesse objetivo. Agora, com uma composição que eu achei até razoavelmente forte da Dreamhack, eles não estão clicando. Porque a composição aí da Takedown veio inteligente. Eles puxaram o jogo pra pick-off e se fizeram We kill de novo, né? jogo. E agora, eles têm também um bom jogo de dano em área, porque como você disse até anteriormente... Tá, o One já tem roubo de vida por conta da voz do vento. mid e late game que vem se aproximando. Engraçado como eles não trocam com o Vaguinho. Beck, aquele velho Beck. Ele tenta por ali fazer a baguncinha, o Akashi consegue por lá garantir uma torre, mas agora, enquanto isso aí... Cara, o Rude só ignorou um dragão monstruoso em cima dele, sente só. Praticamente sabiam da Lala, a Lala tomou dano de graça, não gastou skill nenhuma, foi curada pela Rafaela, os caras simplesmente burstou a Rafaela depois que era o As. O Rude tem um dragão em cima dele, vê esse posicionamento aqui. Tem um dragão em cima dele, ele ignora o dragão e vai direto no Lala Land. Só isso. Olha isso. E aí depois ele tá livre, porque o Vaguinho acabou não focando ele, e ele vai causar dano. Opa, o Akashi chegou. Agora a briga que eu queria ver. Não? Não vai acontecer? Os dois se curando, batendo em Minion. Nossa, o Nautilus chegou muito bem, velho. Eles só driblaram, é isso mesmo, tipo, eles só driblaram o Vaguinho no jogo. Foram pro Akashi direto, sofreram dele, tipo, o Vaguinho não pode fazer nada por isso. E é isso. Perdeu. A Wawan jogou muito ali, mas tomou muito dano do Lorde, né? A Bea foi muito mais inteligente. Tá, no caso, a Barbie falou um bagulho ok. Só que, tipo, não tem problema. Porque a gente viu que os tapas que o Akashi tava causando, ele tava recuperando no Lorde, ainda assim. Mas ele acabou sofrendo muito dano verdadeiro do Lorde. Lembrando, nesse jogo tem muita coisa estranha, que eu não sou a favor, mas acontece. 1. São as torres darem dano verdadeiro. 2. As torres não. As torres resetarem a partir do momento que o cara que tá dando dive sai, né? E aí o dano vem consequente a isso. E do 3, o Lorde ser com dano verdadeiro. Tipo, deveria ter uma questão de resistência mágica, né? Defesa, porque senão é tipo assim, é só fazer muita vida que tu tanca qualquer coisa no jogo. Tipo, essa seria a minha ideia principal. Óbvio que não é assim que funciona, porque a gente já viu Masha jogando no jogo, né? Que só faz 3 capacete do Guardião, um capacete amaldiçoado e tá bem. Mas não é exatamente assim que as coisas funcionam. A Wawan jogou muito ali, mas tomou muito dano do Lorde, né? A Bea foi muito mais inteligente, desviou ali dos ataques da Wawan, enquanto o Baxia chegava, né? Cara, o Vaguinho tá muito louco, velho. E o Vaguinho sola, esse é o problema. Nossa, gastou. Não contavam com a astúcia. Bate, filhão, bate. Isso. Ele tem aí nesse momento aí sozinho pra fazer a front, consegue uma eliminação ainda assim, tá jogando Nossa, chegou, ok. double kill, tá fortíssimo esse Yuzong. Pera aí, deixa eu ver. Dá pra pausar? Não, não dá. Então vamos continuar. Tá quase acabando já. E teve gente perguntando, né, cara, por que não empurraram aquela top lane? Só tinha um minion lá e tava sem vida, né? Tava sem HP aquele minion lá. Ele não conseguiria dar o GG. Então Tá, qual foi a brisa? O Yuzong acabou tentando fazer um pick-off, acabou sofrendo disso. É muito perigoso você querer fazer um pick-off em cima de alguém quando tem uma Florin do outro lado, que tem uma ultimate em questão global. É a mesma coisa que o Xavier. Tipo, tu pensa que vai matar o cara e, tipo... Só voltar pra ver. Mas, tipo, é só, tipo, o Xavier, que tu pensa que, tipo, tem um ultimate global. Tu pensa que vai matar o cara e, de repente, você é solado porque, tipo, teve o dano a mais, que você não contou. E aí, né, a Akashi, DD fez uma boa leitura, na realidade, conseguiu usar o controle de grupo no momento certo, que deu predict nesse momento, que a gente sabe que o One é muito rápido, então foi algo muito aleatório, mas deu certo, pela rotação. T3 vai cair, porque, lembrando, já tinha batido os 2 minutos, não tem mais 2 minutos, então não tem, tipo, o efeito azul da torre. O Vaguinho quer, moleque. A Florin só vai curar. Cadê o ultimate? Tem ultimate já? Daqui a pouco tá voltando o ultimate. Cura bastante, usa regenerar. Eles abriram T3 na rota superior, T3 na rota inferior. Bom pra ela nesse exato momento. Ah, cara, a Lala gastou até o ultimate pra fazer o buff, louco. A gente vê que não tem muito clean wave aí o time da Dreamhack quando as waves avançam de tal forma quanto a sua base.
70 segundos pro próximo objetivo. Vai arrastar ainda mais esse jogo pro próximo Lorde agora? Acho que é a briga. Que isso? Deixa eu ver pelo mapa o que tava acontecendo, velho. Akai fez a rota do meio. Não terminou a rota do meio, eles tinham visão que ele tava subindo. Ele foi dar uma barrigada. Nossa, velho, o que que tá acontecendo, velho? Provavelmente ele não conseguiu gastar ultimate porque tomou controle. Vamos ver. Foco em cima do Rude, o As também aparece, a Akashi tenta, não conseguiu os stacks ainda. Simplesmente boostado. Uma boa luta, mataram a Florin, Vagin tá monstro também nesse jogo. São... Cara, 4 contra 1. O Rude, olha a ideia do Rude. Eles vão simplesmente parar o Yuzong de qualquer forma possível, ou então matar ele, é o que acontece. E agora, o Rude finaliza o jogo. Muito bem. Nossa, que dano. Ah, não vai dar comercial agora, né? Sei lá, pô, vai dar comercial no meio do bagulho. Mas tudo bem, a Fast Shop é legal, eu gosto. Não agora. Nossa, velho, que coisa aleatória aconteceu agora, velho. Mas tudo bem. Tira isso aqui, tira. Beleza. Vamos às análises padrões. O jogo. O Takedown fez muito bem, desde o começo do jogo eles trabalharam de formas ótimas. Senti eles um pouco perdidos quando era a situação deles de trabalhar contra a 1-1, tanto que a 1-1 ficou muito forte no jogo, né, e ainda continuou, praticamente quase como MVP. Muitas vezes eu não via a chamada deles contra o Vagin, porque o Vagin era, sim, um inimigo em potencial, e isso não deveria acontecer. Mas ok, vamos ver o que mais tem nesse momento do jogo. Mas de resto, tá, tipo, bem tranquilo. Florin usou... Tá uma itemização muito boa, lembrando, né, o item de corta-cura de mago é muito importante e muito forte também sobre essa questão, visto que ela... consegue aí com a sua ultimate dar dano em área mágica nos seus adversários e quem tiver próximo então batendo no seu aliado vai acabar tomando esse corta-cura. Então, praticamente é essa a ideia. De resto, tá tudo bem tranquilo esse jogo. Vou até tentar complementar no terceiro qualquer coisa. Pra saber mais, mas foi uma ótima partida do Takedown. Não pensei que eles fariam isso contra o DMX, mas eu ainda também tenho questões que eu acho que a Lala tava lagada. Ok? Então, galerinha, eu vou ficar por aqui. Beijo a vocês. Eu faço o resto da análise na parte 3.